sejam bem-vindos ao canal Lano BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre funções da linguagem M lá no ambiente do Power Query do grupo texto. Tá? Então, vamos utilizar aqui algumas funções do grupo texto. Como eu mencionei no outro vídeo, né, as funções disponíveis lá na linguagem M, elas são agrupadas por tipo de informação que irão tratar ou manipular, né? Então, eu já deixei um vídeo lá sobre algumas funções de data, agora estou pegando aqui algumas funções de texto, e assim a gente vai mesclando e gerando conteúdo interessante para vocês. Antes de qualquer coisa, peço que deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais e para baixar a base de dados que eu vou usar como exemplo nesse vídeo, vocês lá no site tem uma área, né, tem um artigo que trata exatamente sobre isso aqui, e lá na descrição do artigo, vocês vão encontrar um link lá para baixar a base de dados. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link não só das nossas redes sociais, mas também do site e da página direto para vocês encontrarem esse vídeo lá mais facilmente, tá? Ajeitar aqui a câmera, um trenzinho aqui que não tá legal. E vamos lá. Bom, então essas funções do tipo texto ou text, né? Text, ponto, alguma coisa, elas servem para que a gente consiga trabalhar com textos dentro do ambiente do Power Query. O ambiente do Power Query, para quem não conhece, é o ambiente onde nós fazemos onde nós fazemos os tratamentos de dados, né? Onde nós damos continuidade ao processo de ETL, tá? Que é a etapa onde eu pego os dados mais brutos e eu vou limpando, lapidando para que eles se tornem dados úteis para o painel que eu vou criar. Bom, então para isso vamos trazer uma base de dados aqui, para a gente ter algum conteúdo para trabalhar. Clica aqui, a base que eu vou utilizar é uma base Excel, tá? Então vocês vão baixar essa base lá no site, como eu falei para vocês, e eu vou pegar aqui, né, dentro da minha máquina, onde eu tenho aqui essa base, estudos sobre funções. É essa base que vai ficar lá para vocês disponível. Dentro dessa base, nós vamos encontrar aqui, já que o nosso exemplo vai se basear no tratamento, né, na utilização dessas funções para a formatação ou a formatação de CPF. Nós temos aqui uma base muito pequena, mas com as variações necessárias para que a gente consiga executar esse trabalho. Aqui, ó, vocês vão selecionar a tabela CPF. Então, aqui nós temos alguns CPFs completamente disformes, né? Eles não estão atendendo aqui a nenhum padrão de formatação, e é exatamente isso que a gente quer dar a esse grupo de dados. Então, ao selecionar a sua tabela aqui e visualizar os dados, nós vamos clicar no botão Transformar dados. Por que não no carregar, como ele já sinaliza para a gente? Porque aqui eu simplesmente vou trazer esse conteúdo para o Power BI direto, sem passar pelo processo de tratamento. Como é isso que eu quero fazer, nós vamos levar para o Power Query através de transformar dados. Então, clica aqui em transformar dados e aí ele vai nos trazer ou nos levar, dependendo de como você queira interpretar, para o ambiente do Power Query, tá? Que é esse ambiente onde nós estamos aqui agora. E ele já trouxe aqui a tabela CPF para mim, ó, os dados aqui. Como já tem um certo tempo que eu não mexo nessa base, ele está dizendo aqui esse tempo, né? Então é só você clicar aqui em atualizar se aparecer para você. Se não aparecer, também não tem o menor problema. Então, aqui ó, eu já tenho aquele volume de dados que me interessa. Aqui do lado direito, eu tenho as etapas que foram geradas para que esses dados fossem carregados nesse ambiente. E aqui eu tenho o nome da tabela. Nós vamos mudar o nome dessa tabela para tab CPF. Só acrescentar aqui o prefixo tab. Tá? Bom, feito isso, da Enter ou da tab, enfim, ele já altera aqui, ó. Bom, então como é que eu vou chegar e vou formatar esses dados que agora representam CPFs aí completamente disformes, né? Sem atender nenhum padrão?
Desculpa, a primeira coisa que a gente deve fazer é tipificar essa informação, quer dizer, dar a ela um tipo, dizer que ela é tipo alguma coisa. No caso do CPF, nós temos aqui o seguinte: o CPF, quando ele é inteiramente digitado, sem passar por critério nenhum, nós interpretamos o CPF como um texto. Por quê? E se você dissesse que o CPF é um número, você teria alguns problemas. Primeiro, que você não poderia ter nenhum CPF iniciado por zero, porque senão, zero à esquerda, ele vai suprimir esse zero. Você já teria um número de caracteres diferente para cada CPF que você tivesse cadastrado. Segundo, que se você colocar o separador de ponto, que é utilizado oficialmente, o ponto representa ali, dependendo da versão que você estiver utilizando, inglês ou português, ela pode representar uma separação de milhar ou uma separação de centavo. Também não vai ficar legal. E por último, você ainda tem o hífen, né? Que dentro da matemática seria o sinal de subtração. Então, você teria em condições, dentro dessas condições que eu estou falando, todos os caracteres, né? Todo o número, digamos assim, à esquerda do hífen, subtraído do que tem à direita do hífen. Enfim, não ia funcionar muito. Então, a gente vai tipificar esse dado como texto. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Como é que eu transformo um dado que está como qualquer, porque no Power Query, quando aparece aqui ABC123, ó, significa dizer que não existe nenhum tipo definido. Né? Então, eu vou tipificar isso. Eu vou clicar aqui em cima desse ABC123 e eu vou dizer que esse cara, então, é do tipo texto. A primeira coisa que eu já consigo observar é que o valor que estava alinhado à direita, que estava como uma representação numérica, ele alinhou à esquerda. Então, agora tudo isso aqui é texto. E aí, nós temos aqui o seguinte: vamos ter que remover esses caracteres que não nos interessam. Então, aqui no transformar, né, nós temos uma opção de substituir valores. Tá? Diminuir um pouco aqui a tela para vocês verem até que eu estou em ambiente diferente. Então, atrás o Power BI, aqui na frente o Power Query. No substituir valores, ele vai nos trazer aqui uma caixinha, né? Observe que eu estou com a coluna selecionada, né? Ela está verdinha aqui porque ela está selecionada. Se eu tivesse mais colunas, aí eu teria um trabalho anterior, que seria selecionar a coluna que eu quero. Como eu só tenho uma só, vai do jeito que está, porque é a única que eu posso, que é possível selecionar. Então, você coloca aqui, ó, o valor a ser localizado. Vamos começar com a vírgula. Então, vírgula, substituir por nada. Então, eu dou OK, ó. Todas as vírgulas foram removidas. Agora, nós vamos substituir valores de novo e vamos tirar o ponto. Ó. Então, todos os pontos que tinham lá foram removidos. Agora, nós vamos tirar, perdão, aqui, substituir valores. Nós vamos tirar o traço, o hífen, né? Substituir por nada. Então, todos os hífens que tinham aqui foram removidos. E o que sobra ali são só as barras. Então, substituir valores de novo. Coloca a barra aqui, ó. Aqui coloca nada, né? Deixa vazio. E pronto. Agora eu tenho todos os caracteres aqui bonitinhos. Eu vou maximizar minha tela do Power Query novamente, tá? Bom, então aqui eu tenho todos os CPFs alinhados e com a mesma quantidade de caracteres. O que eu poderia fazer como uma verificação é o seguinte: aqui eu tenho uma lista de 10 CPFs só. Mas se eu tivesse 1.000 CPFs, então seria até interessante eu buscar, de repente, né, e verificar se todos os caracteres, esses 1.000 CPFs, estão exatamente com os 11 caracteres necessários, né? Então, para isso, a gente pode mandar contar essa string, né, dentro aqui do Power Query mesmo. Então, nós vamos selecionar aqui a aba adicionar colunas, ó.
E aqui no grupo geral eu tenho coluna personalizada. Clicando aqui, eu vou colocar o nome dessa coluna, número, tá? Então aqui, ó, eu tenho o nome da coluna. E agora eu vou usar uma função do tipo texto que vai me retornar a quantidade de caracteres que eu tenho em cada uma dessas linhas da coluna CPF. Então eu vou colocar aqui, ó, text, tá? Ele normalmente ele vai trazer para você um gabarito aqui, ó. Ele vai trazer uma lista dessas funções, como ele está trazendo aqui para mim, né? Por que que ele não trouxe antes? Porque eu estava digitando, ó, dessa forma, e aí ele teve um delay ali para trazer. Mas quando eu apaguei e digitei de novo, ele já trouxe, tá? E aqui o interessante é que você não digite mais a função, né? Então, você só vai selecionar aqui a função que traz a quantidade de caracteres que você tem ali. Então, text length, eu tenho aqui, abre parênteses e coloco a função, o campo, perdão, e fecho parênteses, tá vendo? Eu digito o menos possível aqui, né? Então, eu dou OK, ó. E agora eu tenho o número de caracteres aqui. Todos eles têm 11. Bom, então se todos eles têm 11, a quantidade de caracteres está uniforme e pronta para ser formatada. Perfeito? Então, tranquilo. Como é que a gente vai enxergar o CPF? O CPF é agrupado, né? Tem um agrupamento dos 9 primeiros caracteres a cada 3, separados por ponto, e depois você tem lá um hífen e mais 2 caracteres, que são os caracteres verificadores. Aí existe até um cálculo matemático para que você envolve os 9 anteriores para chegar aos 2 seguintes. Bom, então aqui, ó, eu vou tipificar esse cara aqui. Esse cara aqui especificamente, 11, ele pode ser texto ou número, ele não tem importância para mim aqui, tá? Então eu vou deixar ele até como número inteiro, ó, só para dizer que a gente formatou. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos adicionar nova coluna, coluna personalizada, e vamos aqui pegar os caracteres à esquerda. Vamos pegar os caracteres de 1 a 3. Então, aqui eu tenho text, e agora eu vou usar o start. O start vai me pedir o número, né, a coluna que eu quero pegar os caracteres e a quantidade de caracteres que eu quero pegar. Então, eu vou colocar aqui a coluna CPF, vírgula, e eu vou dizer, ó, quero pegar os 3 primeiros caracteres. Feche parênteses. Então, aqui eu estou pegando os caracteres de 1 a 3, tá? Bom, esses caracteres aqui, eles vão continuar para mim como texto. Esse aqui eu não posso colocar como número. Por quê? Porque depois eu vou agrupar todo mundo. Então, aqui, texto. E agora eu vou pegar os 3 caracteres, mas aí já não são os 3 primeiros. Eu já vou pegar caracteres do meio, né? Então, ó, adicionar coluna personalizada. E aqui eu vou pegar o seguinte, ó. Caractere do meio, de 4 a 6. Então, aqui eu vou utilizar text, middle, aí eu vou colocar os CPFs, vírgula, a partir de quando ele vai começar a contar?
do terceiro, que é onde eu parei, não é isso? E vai contar quantos mais? Mais três, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Perfeito. Também vamos tipificar esse camarada aqui como texto. Ok. Agora vamos pegar mais três. Adicionar nova coluna. Caracteres do meio. Agora vamos pegar do sétimo ao nono caractere. Então vamos aqui, ó. Text, middle. Eu parei no sexto, né? Então, 6 mais quantos? Mais 3. Desculpa, gente. Vamos lá. Adiciona CPFs 6,3. E aqui, beleza. Ó, então eu botei propositalmente aqui uma sequência, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês estão vendo que eu estou pegando sempre os três. Então, beleza. Vou tipificar esse cara aqui também como texto. Perfeito. Agora tem que pegar os dois últimos. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Adicionar colunas, coluna personalizada. É, caracteres. Deixa eu ver o nome que eu botei aqui. À direita. À direita. Só para ver a esquerda, agora eu vou pegar a direita. Então, agora eu vou pegar os caracteres 9, perdão, vou pegar o 1 e o 0, que seria o 10, né? Então, agora nós faremos o seguinte, ó, text, e agora nós vamos pegar end, ó. Vou pegar os dois últimos, então, CPFs, vírgula, 2. Então, reparem que quando nós utilizamos o start, que é pegar caracteres à esquerda, estamos utilizando o end, que é caracteres à direita, nós não precisamos informar o intervalo, porque ele está sempre começando a contar do primeiro caractere, à direita ou à esquerda, tá? À esquerda ou à direita, faz, né? Quando eu vou pegar caracteres do meio da string, do meio do texto, aí eu tenho que informar a partir de quando ele vai começar a contar e quantos mais ele vai contar. Então, observe que quando eu fui contar o 4 ao 6, eu informei em 3, quer dizer, 3 ele começa a contar. Ele conta a partir do próximo. Então, coloquei o 3, ele vai contar 4, 5, 6. Coloquei o 6, ele vai contar 7, 8, 9. Tá? Então, é a partir da onde mais um, o próximo. Então, aqui eu dou OK. Pronto, ó, também tipificado como texto. Então, agora já tem todos os caracteres separados. E agora a gente faz o seguinte, nós vamos mesclar não, vamos concatenar, digamos, melhor dizendo, concatenar essas informações. Nova coluna. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, CPFs formatados. Vou botar colunas aqui, vocês já vão entender por quê. Que aqui eu vou usar as colunas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, caracteres à esquerda. Aí nós vamos concatenar, e para isso vamos utilizar o e-comercial. Vamos abrir aspas, ele já fecha, colocar um ponto. Vamos colocar outro e-comercial aqui. Ou se você. É, aqui, e agora mais um campo. Caracteres, né? Do meio. E aqui eu vou colocar
mais um é comercial, mais um ponto, e outro é comercial. Da primeira para a segunda linha eu dei enter, eu vou dar outro enter aqui, tá? Ó. Vamos pegar caractere do meio, e aí vamos concatenar com, abre aspas, hífen, aqui, e por último, os outros, a outra coluna que faltava. Então, assim eu tenho já todos eles concatenados. Ó, vou dar enter aqui, dar OK, melhor dizendo, ó. Todos os meus CPFs aqui, ó, formatados. E aqui eu tipifico também como texto. Então, tá vendo passo a passo como é que funcionou? Só que você pode fazer mais rápido isso. Você pode fazer assim, ó. Adiciona uma nova coluna, CPF formatados, funções. Então, o que que nós fizemos? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, text. Eu com text, sei lá de onde eu tô tirando isso, gente. Vou cansar, não tem mal. Start. Abre parênteses. CPFs, vírgula, 3, certo? Aí aqui, ó, concatenado, com ponto, abre aspas, né? Ponto, é comercial. Aí aqui eu tenho text, middle, abre parênteses. Aqui eu pego a coluna CPFs de novo. Aí lembra, eu contei até o 3, então aqui é 3,3, tá? Aí eu coloco comercial, abro aspas, outro ponto, outro comercial. Aqui de novo, ó, text middle. Eu podia copiar ali, né? Se eu quisesse mais rápido, eu poderia copiar, mas enfim. A coluna CPF, vírgula. Aí eu parei no 6, né? Então, 6,3 é comercial, aspas. E aqui já é o traço, né? Porque eu já peguei, ó, os três primeiros, três do meio, os três últimos, traço, é comercial, cadê? E aqui, text end. E aqui é só dois, lembra? Os dois últimos que você quer. Ó, o mesmo resultado, tá vendo? Aqui é só tipificar como texto. Então, eu poderia ter feito assim logo de cara. Não precisava fazer tudo, uma coluna de cada vez. Só fiz por uma forma didática para vocês entenderem qual é o processo. Mas, se eu sei qual é a função, né? Se eu já sei trabalhar com as funções, eu faço direto. Fica muito mais rápido, né? Tá? E aqui ele já tipificado. E detalhe, se eu não for, né, depois eu não precisar mais de nenhuma dessas colunas aqui, só me interessar a última coluna, eu posso excluir todas elas, tá? Se eu quiser, eu posso excluir todas essas colunas, que não vai me fazer falta nenhuma. Ó, posso remover todas as colunas. E ela não vai afetar o resultado de nenhum cálculo que eu tenha feito, ó.
Então, uma outra dica em relação a o Power Query. Se você já usou os dados e você não precisa mais dos dados originais, você pode apagar, que não tem problema, ó. Tá aqui bonitinho, tá? E se eu for agora voltar para o Power BI para ver como é que isso ficou lá, então eu clico aqui em arquivo, fechar e aplicar. Ele vai voltar para o Power BI, ele vai demorar um pouquinho, por quê? Porque ele fica aqui tentando aplicar essas alterações, que eu não preciso nem clicar nela. Ele já, é só o tempo dele entender que ele está vindo para cá, ele vai fazer um sincronismo lá, vai pegar os dados que estão tratados, vai trazer para cá, e na minha tabela CPF agora eu só tenho uma coluna da mesma forma como ela foi, só que a coluna agora está formatada e não mais toda embaralhada ali, né? Toda disforme, como estava antes. Então aqui ele já está contando quantos K tem. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Ó, 10 linhas carregadas. Eu tenho uma única coluna. E se eu quiser ver, ó, eu clico aqui à esquerda em exibição de tela. De tabela, perdão, exibição de tela não, exibição de tabela. Modo exibição de tabela. E aqui eu tenho os CPFs formatados. Ok? Então é isso, aprendemos aí essas funções tranquilas, né? Mas importantes, funções de texto em Power Query para o tratamento de dados e já trouxemos esses dados formatados para cá, tá? Então, mais uma vez, agora deixe seu comentário no vídeo, diga o que você achou, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, né? Se inscreva, deixe seu like, aquele mantra todo que eu falei no começo. Vai lá no site para pegar a base de dados. Lá tem um artigo escrito explicando tudo que eu falei aqui. Está lá, tela por tela, bonitinho, né? E vocês podem puxar o vídeo tanto por aqui quanto por lá, tá? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!